empresas. Não estou falando da sua empresa que é pequena. A grana que tem aí, meu amigo, dá para dividir para todo mundo e todo mundo ter uma vida boa. Pergunta que eu te faço, Miorim. Estamos debatendo aqui economia e sempre a gente pensa em como melhorar a vida das pessoas. Você viu aí que o governo Lula, ele liberou o crédito consignado via CLT com desconto em folha, que ele fala que os trabalhadores pegando o empréstimo, que isso significa dinheiro para ser injetado na economia do país e que isso automaticamente vai melhorar a situação das famílias, vai melhorar a situação do país. Você é a favor ou contra esta medida do crédito consignado via CLT que foi colocado pelo governo Lula? Weller, eu vou levantar aqui e eu só sento no momento em que você me responder a minha pergunta. Eu vou ficar aqui em pé, em protesto, tá? Eu vou ficar aqui em pé até você me responder. Como você vai pulverizar essas medidas para que elas só afetem as grandes empresas? Eu já perguntei várias e várias vezes. Você está evitando essa pergunta. Não, respondi. Eu fiz ela repetidas vezes. Sim, estou Como respondendo. você fará com que essas grandes empresas não se concentrem sob a forma de várias pequenas empresas, que é o que faz com que essas medidas tenham que ser universais? Todo mundo quer atacar só as grandes empresas, mas não dá para fazer isso. Senão o regime jurídico vai mudar e nós vamos perder controle e arrecadação total. É por isso que você não faz com que cada um dos setores da Gerdau seja uma empresa. É porque é muito mais fácil controlar e arrecadar. Quando você tiver para mim a resposta, você vai fazer isso daqui, e aí o pequeno empresário não vai ser prejudicado. O pequeno empresário não vai ser atacado. O pequeno empresário não vai ser de forma alguma afetado. Aí sim, porque sabe o que aconteceu historicamente? Você vai falar de materialidade. Todas as medidas que nós tivemos até aqui, exatamente o que aconteceu. O pequeno se fudeu. Você teve uma intenção com isso. Você quis efetivamente fazer uma coisa, mas você fez outra na realidade. Vocês são os caras da materialidade e vocês nunca estão agindo de acordo com a materialidade. Vocês sempre estão agindo de uma forma diferente dela. Vocês sempre estão agindo de uma forma que beneficia o conjunto de bilionários no poder e prejudica os pequenos empreendedores. Todas as vezes que vocês abrem a boca 2 pontos para fuder aquele indivíduo de classe média. A classe média. A Mariana Chauí odeia a classe média. O Weller odeia muito mais. Mas muito mais. E eu não consegui ver em toda a sua apresentação sobre crédito consignado, sobre todas as estruturas, estatizadas das empresas. O Lula não te deu atenção, cara. Tu vai falar com ele te deu 1 minuto de atenção. E o Lula, tu quer que ele seja o gestor das 200 maiores empresas do país. Isso é loucura. Você acha que você vive numa democracia burguesa e você, enquanto tá nessa democracia burguesa, diz: democracia burguesa, cuide das 200 maiores empresas do país. Que porra é essa? Tu acha que o Lula é competente para gerir as 200 maiores empresas do país? Que o Gerardo Alckmin é competente para gerir as 200 maiores empresas do país? Pelo amor de Deus! Todas as críticas que você faz aí, eu não preciso perguntar. É na mão desses caras que você quer dar o bagulho? Na verdade, você acredita que logo depois de estatizar, a gente vai vir com a revolução. Por que tu não acha que o Lula poderia fazer isso? Tu já falou infinitas vezes que o Lula é incompetente, que o Lula não sabe fazer. Por favor, Weller, novamente, eu lhe pergunto com toda a boa vontade do mundo, como você vai fazer para essas medidas que você está aplicando aqui? São essas medidas aqui, ó, várias. Eu botei aqui, ó, um verdinho aqui, um cheque, ó, 7291, R$ 7.291 na mão do trabalhador. Fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, fim da reforma trabalhista e a taxação das grandes fortunas. Como você vai fazer que essas 5 medidas não prejudiquem o trabalhador comum? Não prejudiquem um pequeno empresário, um médio empresário? Como você vai fazer que essas medidas apenas sejam aplicáveis às 250 empresas que você tem ódio? Porque o que acontece na prática é, todo mundo se fode junto. Não, vamos lá. Nós temos um debate minha ou você fez o Miorim fazer greve? Não, o você pode ficar de pé. Não, o Miorim tá fazendo greve. Até ele me responder. Você pode ficar de pé o quanto que você quiser, pode ficar deitado, pode virar cambalhota, certo? Fica à vontade para você fazer o que você quiser. Eu fiz aqui a pergunta se você é a favor ou contra a proposta do governo Lula de liberar o empréstimo consignado via CLT. E o que eu respondi? O que você perguntou
Eu já respondi aqui. Se pra você não tá bom, você quer ficar de pé, você fica à vontade, tá bom? Pode fazer a pressão que você quiser. A gente que é trabalhador sofre pressão do patrão o tempo todo. Não é esse seu teatrinho aí que vai fazer intimidar. Fica de pé aí até o término do programa. Pode deitar ou sentar. Faz o que você quiser, certo? Você pode me dizer como que você respondeu antes de responder? Vamos lá. Eu respondi de forma bem clara. Você tá ofendido achando que quando a gente ataca as grandes empresas... O que acontece? Não, deixa eu falar, Miorim. Vamos lá. Você está ofendido quando eu ataco a Gerdau, quando eu ataco a Vale, quando eu ataco a Volkswagen, achando que eu estou atacando você. Não estamos falando dos pequenos proprietários. O fim da escala 6x1. Eu tô falando aqui que a classe trabalhadora precisa ter vida. É sacanagem o cara trabalhar no McDonald's. É sacanagem o cara trabalhar no Carrefour. O cara trabalhar no Atacadão para as grandes redes e o cara ter apenas um dia de folga na semana. Você que trabalha na escala 6x1 sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tô falando da classe trabalhadora ter vida. E quando a gente fala de atacar as grandes empresas, eu falei aqui e repito, vocês que são pequenos proprietários, você tá achando as grandes fortunas, eu estou falando aqui de 62 bilionários, vocês merecem ter incentivos, vocês sim merecem ter investimentos do governo, porque é diferente a sua realidade que tem 20 trabalhadores do que a Gerdau. Eu falei aqui, se você sobretaxar essas grandes empresas, a quantidade de dinheiro que você tem para minimamente você investir para que a classe trabalhadora, que é a maioria da população, tenha uma vida melhor, você tá achando ruim porque eu defendo que o trabalhador ganhe 7 mil por mês, você defende que ganhe 1.500. É justo o trabalhador ganhar. Aqui os 7 mil não é porque o Heller tirou da cabeça. Isso aqui é a elaboração que o Diese faz todos os meses. Tem mês que é 6.800, tem mês que é 6.300, tem mês que é 5.900. Baseado naquilo que você precisa minimamente para comprar aquilo que é para sua sobrevivência. É o Diese que tá falando. Então, eu estou defendendo que a classe trabalhadora tenha uma vida boa, ganhe 7 mil reais por mês. Diferente, você tá achando ruim com isso. Eu defendi aqui a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. A tecnologia que nós temos hoje existente. Tem um estudo que fala que, de acordo agora com a inteligência artificial, a indústria 4.0, a automação, que você consegue fabricar os produtos que você tem hoje com metade dos trabalhadores. O que o capital vai fazer que só quer lucro? Vai demitir esses trabalhadores. Eu estou dizendo da gente utilizar a tecnologia existente para reduzir a jornada de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho, com isso automaticamente a gente vai aumentar os números de postos de trabalho. Eu tô falando aqui da reforma da Previdência e da reforma trabalhista que retirou o direito dos trabalhadores. Então, a diferença é que eu defendo o trabalhador. E você é um pequeno empresário, talvez você tenha aí pensamento de crescer, pensa um dia de ser uma Volkswagen, pensa um dia de ser uma Gerdau, de ser uma Coca-Cola, de ser um McDonald's, talvez por isso que você se sinta ofendido. Então, acho que essa é a diferença de fundo que está colocada aqui. Eu defendo a classe trabalhadora. Você defende o grande capital, você defende as grandes empresas. E pode ficar de pé, pode deitar, pode fazer o que você quiser. Weller, eu continuo de pé porque você ainda não respondeu a minha pergunta. Como não? Como não? É um como. Para de fazer greve, mano. Senta aí. Eu sei por que não respondeu. A dúvida do Miorim, se você for participar, eu posso ajudar de cá, porque eu tô do lado de cá, Fica na né? sua aí, que é melhor. Eu posso ficar do lado de cá, eu posso participar junto, fica na se você quiser sua aí, que é participar melhor. também. Eu vou parar. Não, é porque, porra, Porque eu Albertinho. tô entendendo Pô, o ele que não ele tá respondeu, fazendo. velho. Ele não respondeu. Ele não respondeu. Ele falou não umas respondeu. 300 vezes. Ele Ele não respondeu. Ele tá achando que Ele a alta não linguagem... Ele tá achando que é é a o cara da Gerdau, GM, velho. é. a GM. Ele não tá Ele é achando pequeno, ele é Ele pequeno. não tá achando Não, isso, não, não. Ele não tá isso achando isso, não. Ó, Ele não tá achando isso, não. ó. Ele quer saber o seguinte, como que os 7 mil reais por mês não vai ser pago pelo pequeno Já também? falou milhares de vezes, o Alberto. problema é o Já seguinte, falou Tá milhares achando, de vezes. Miorini, tá achando as grandonas? Nós achamos que vocês que são pequenos proprietários, vocês sim têm que ter subsídio. Vocês sim têm que ter concessões do governo federal para ajudar vocês que têm 20, que têm 30, o pequeno proprietário. Eu tô falando aqui da Coca-Cola, eu tô falando aqui da Volkswagen, eu tô falando da Embraer, eu tô falando da GM, eu tô falando da Gerdau. Tem que ter umas 200 mil empresas do tamanho da sua para ter o poder que uma dessas tem. Tá achando eles? Tem que ter concessão para vocês que são pequenos. Eu sei que o seu alvo são elas. Eu não disse que o seu alvo não são elas. Eu disse que o que sempre acontece é que vocês têm um alvo. E esse alvo nunca é alcançado. Sabe quem é afetado? São as pequenas e médias empresas desse país. Por quê?
Porque toda medida, se ela for realmente eficiente e ela distribuir a riqueza, o que vai acontecer é uma pulverização. E isso vai diminuir a arrecadação total. Isso vai fazer com que os serviços como um todo sejam impregnados para um determinado conjunto de empresas que não estava sendo escolhida no início. Por quê? Porque assim que as empresas se pulverizarem, e elas se pulverizam o tempo inteiro para fazer isso, o capital das pessoas pulveriza. Um exemplo muito simples, nós já tivemos um limite nos Estados Unidos de imposto de renda de 200 mil ao ano. Aí você via a quantidade de pessoas que recebiam até 199 mil e era gigantesco o número de pessoas. Porque elas estavam no caput do valor que elas seriam tributadas em termos de imposto de renda. Então há uma noção da pulverização, eu repito para você, da pulverização dessas medidas. É por isso que essas medidas hoje elas são universais. Elas afetam a todo mundo. Não adianta você escolher o tamanho da empresa que vai acontecer isso. Para que você realmente possa lidar com essa situação, você precisa dizer, empresa X, você vai pagar isso daqui e você não vai mudar a sua estrutura. Só que se você não permitir ela mudar a sua estrutura, você decidir como vai ser a estrutura dela ativamente, você vai ter uma perda de capital. Porque essa empresa não vai conseguir se tornar competitiva em relação a outras. Então há um limite em relação a essa medida. O que vai acontecer? Um exemplo muito simples. Eu preciso contratar mais 10 empregados. Tenho a necessidade de contratar mais 10 pessoas. Eu contrato a sua empresa, que paga R$ 1.500 aos empregadores. A empresa tá, do ponto de vista mais direto, exatamente do mesmo tamanho. Eu não estou pagando 7 mil aos empregadores, e eu estou usando seu serviço para fazer isso. Essa pulverização da estrutura de mercado acontece o tempo inteiro. E eu estou te perguntando, o que os nossos congressistas fazem é aplicar universalmente as medidas. Por quê? Porque aí não há saída para as empresas fazerem isso. Eu te perguntei o como. Como você fará para que essas medidas afetem apenas as grandes empresas? Porque o que acontece na materialidade é que essas medidas acontecem universalmente. Todos nós somos afetados. Aquilo que tem um alvo atira em todo mundo. E quem era para ser mais afetado que a grande empresa, paradoxalmente, é o menos afetado. Porque eles sim têm capacidade de aguentar o tranco. O grande capital é o verdadeiro beneficiado por essa medida. E é por isso que ele banca a divulgação dessas ideias. É por isso que o grande capital banca essas estruturas. Porque ele se beneficia. É por isso que você pode ver vários socialistas com uma capacidade financeira muito expressiva, próxima a grandes banqueiros, grandes milionários, grandes bilionários. Você nunca vai ver uma pessoa como eu, que sou contra verdadeiramente o grande capital e seus métodos. Conheço os métodos do grande capital e por isso sou contra eles, financiado por esses grupos. Essa é a diferença substancial. Você acredita que você está jogando um passo à frente do que estão jogando as grandes empresas. As grandes empresas entenderam o seu jogo e estão usando contra você. E estão usando contra mim. É isso que você não percebeu ainda. Então, por favor, Weller, para que eu possa sentar. Pode ficar de pé, não tem problema não. Isso não intimida não. Fica de pé não até é o final. Pra me intimidar. Fica de pé até o final. Vou ficar até você responder a pergunta. Não. Como? Não já respondi, eu vou seguir o debate. Aí então, você pode ficar de pé, deitado, do jeito que você quiser. Você não vai me dar o como? Não, eu tô fazendo parte aqui do debate. Você pode fazer o seu teatro e, como eu disse, a gente que é trabalhador, que sofre pressão... Então, vocês ouviram, né? A gente que é sindicalista, que enfrenta o grande capital, teatro e pressão não intimida a gente não, viu? Isso, pode sentar. Ele não vai me dizer o como. Segue de pé até o final? Sim, posso seguir. Não. Aí você decide, você quer ficar de pé, deitado, sentado? Lembrete a todos de que o Weller não respondeu a pergunta. Respondi. Ele não respondeu como ele fará que isso afete Respondi. Miorim, eu vou responder agora. Vou falar 2 vezes. Eu estou defendendo vocês, pequenos empresários. Você é pobre, você pensa que é rico. Você não é rico. Você falou que você tem uma produtora. Você não é a Rede Globo. Eu estou te defendendo aqui, Miorini. Repito, você é pobre e você pensa que você é rico. Quando eu falo de atacar as grandes empresas, eu não estou falando da sua empresa que tem 20 trabalhadores. E eu sim estou aqui defendendo vocês que são pequenos proprietários. A realidade hoje dos pequenos proprietários é completamente diferente do que são os grandes. Eu falei aqui relacionado ao agronegócio,
que exporta café, que exporta carne bovina e não tá nem aí para o preço que os trabalhadores estão pagando nestes alimentos que estão muito caros, porque eles querem o lucro. E o que eu acho que falta do governo diante de uma situação dessa? Tem que investir na agricultura familiar, naquele pequeno. E quando eu falo de atacar as grandes empresas do agronegócio, eu não estou falando daquele que planta ali na sua roça, no seu sítio, o tomate, o alface que vende. Porque 420 bilhões que o governo dá para o Plano Safra é para essas grandes empresas. Esses 420 bi, ao invés de dar para essas grandes empresas que são super ricas, deveria dar para os pequenos proprietários. Aquele sim que trabalha com agricultura familiar. É disso que nós estamos falando. Então, da forma como você coloca qualquer medida para melhorar a vida do trabalhador, o grande vai aguentar, a gente que é pequeno não. É claro que tem uma grande diferença do pequeno para o grande. Agora, você defender que todo mundo ganhe 7 mil reais, vamos lá. Quem ganha 7 mil reais hoje? Quem vê pensa que eu tô falando, é 7 mil reais, viu? Não é 7 milhões não. Quem ganha hoje 7 mil reais bruto, com os descontos, quanto que ganha? Se você é casado, tem uma família com 2 filhos, aí sobra ali 6 mil e pouco no final do mês, para você pagar a prestação da sua casa, para você pagar a prestação do seu carro, para você colocar gasolina, para você comprar alimento, para você comprar produtos de higiene pessoal, minimamente para você ter uma condição de lazer com a sua família. Isso é um grande dinheiro? 7 mil reais, é um grande dinheiro? Não é. Quem ganha 7 mil reais hoje? É pouco também. Eu tô defendendo aqui que a classe trabalhadora tenha vida boa, Miorini. Tudo passa pela mão do trabalhador. Essa lata aqui passou pela mão do trabalhador. O celular passou pela mão do trabalhador. O microfone, este copo, a televisão, a câmera, essa mesa passou pela mão do marceneiro. E o trabalhador que coloca a mão na massa para gerar a riqueza do Brasil e do mundo ganha salário mínimo. Ou hoje, no caso das multinacionais, que eu te dei aqui o exemplo da GM. Você não fica aterrorizado de saber o tanto que a GM tá ganhando e o pouco que ela tá pagando pro operário? Isso não é só